No vídeo de hoje, então, eu quero apenas fazer uma breve revisão sobre os 3 princípios básicos de economia. Então, os 3 princípios básicos de economia. Lembrando que são 10 princípios de economia e o livro-texto que eu estou utilizando para construir esta playlist de economia básica ou de introdução à economia é este livro aqui do Mankiw, do Gregory Mankiw. O link dele, inclusive, está na descrição. Esse é um livro bastante comum para quem cursa economia na maior parte das faculdades e universidades. É utilizado este livro aqui. Bom, o primeiro capítulo desse livro, ele trata basicamente sobre os princípios de economia. São 10 princípios que ele coloca aqui, né, como uma forma de didática, né, para conseguir compreender um pouco a economia. E aí ele divide esses princípios em 3 grandes grupos. Deixa eu só encontrar aqui. E esses 3 grandes grupos são perguntas, na verdade. Então, o primeiro grande grupo diz o seguinte: como as pessoas tomam decisões? Então, os primeiros 3 princípios são tentativas ou são formas de tentar responder essa pergunta: como as pessoas tomam decisões? Aí, os próximos princípios, que eu trarei nos próximos vídeos, tenta responder, os próximos, né, eles tentam responder a seguinte pergunta: como as pessoas interagem? E por fim, os últimos princípios, que lembrando são 10, os princípios tentam resolver ou tentam explicar como a economia funciona. Mas, voltando para o vídeo de hoje, que são os primeiros princípios, e eu disse que são 3 princípios, mas na verdade são 4 princípios, segundo este autor aqui, que tentam responder a seguinte pergunta: como as pessoas tomam decisões. Então eu vou dar uma olhada aqui no livro para ver o que o texto tem a nos dizer sobre como as pessoas tomam decisões. Não há nada de misterioso sobre o que é uma economia, tá? Abre aspas, fecha aspas. E não importa se estamos falando da economia de Los Angeles, nos Estados Unidos, ou do mundo todo. Quando abordamos aspectos relacionados à economia, referimos-nos a um grupo de pessoas que interagem umas com as outras enquanto levam sua vida. Então a economia basicamente é a interação, é isso que ele está colocando aqui. Como o comportamento da economia reflete o comportamento das pessoas que a compõem, então ele diz aqui que o estudo básico da economia começa sobre 4 princípios de tomadas de decisões individuais. Então esses 4 primeiros princípios, eles têm relação, né, como as pessoas tomam decisões, tem relação com o indivíduo em si. Bom, então vamos aqui mencionar cada um deles, o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto. Eu não vou entrar em detalhamento porque eu já gravei um vídeo específico sobre cada um desses princípios. Hoje é apenas uma revisão bastante rápida. Então o princípio 1 diz o seguinte, sempre lembrando, os 4 primeiros princípios têm relação com o indivíduo em si, como que o indivíduo toma decisão, ou como as pessoas, nesse caso, que tomam decisões, mas focando no indivíduo. O princípio número 1, então, diz o seguinte: as pessoas enfrentam trade-offs, beleza? Esse é o princípio número 1. O princípio número 2 diz o seguinte: o custo de alguma coisa é aquilo de que você desiste para obtê-la. O princípio número 3, as pessoas racionais pensam na margem. E o princípio número 4, o último desse vídeo, as pessoas reagem a incentivos. Bom, vamos voltar ao princípio número 1. Eu vou tentar lembrar sem recorrer tanto ao texto, vou recorrer com certeza, vou fazer a leitura dele, mas as pessoas enfrentam trade-offs, basicamente significa que as pessoas enfrentam escolhas. Trade-offs significa mais ou menos isto, que há uma escolha conflitante, portanto você tem que escolher entre o caminho A e o caminho B, isto é um trade-off. Isso em economia é entendido como trade-off. Então, primeiro princípio, as pessoas enfrentam escolhas conflitantes, né? E segundo o livro, ele diz o seguinte, em economia, trade-off é um termo que define uma situação de escolha conflitante, isto é, quando uma ação econômica que visa a resolução de determinado problema acarreta inevitavelmente em outros. Por exemplo, eu estou aqui gravando um vídeo, mas eu poderia estar fazendo qualquer outra coisa. Eu tive que tomar uma certa decisão alguns minutos atrás, algumas horas atrás, entre vir aqui gravar o vídeo ou não vir aqui gravar o vídeo e fazer outra coisa. Então, o princípio 1 da economia, em economia, é isto, que todas as pessoas elas enfrentam escolhas que são conflitantes na maioria das vezes o tempo todo. Vou comprar 1 quilo de arroz ou 1 quilo de macarrão, por exemplo. Vou comprar um computador da marca X ou da marca Y. Então, é isso que esse princípio mais ou menos significa.
E junto com esse princípio também vem o conceito de eficiência e igualdade. Eficiência é a propriedade que a sociedade tem de obter o máximo possível a partir de seus recursos escassos. Então a eficiência é obter o máximo a partir dos recursos. E igualdade significa a propriedade de atribuir a prosperidade econômica de maneira uniforme entre os membros da sociedade. Então este é o princípio 1, tentando entender como um indivíduo toma a decisão. Agora o princípio 2 diz o seguinte: o custo de alguma coisa é aquilo que você desiste para obtê-la. Então, o custo de alguma coisa é aquilo que você desiste para obtê-la. Vamos voltar ao exemplo anterior, do meu próprio exemplo. Então, eu tive em certo momento uma escolha conflitante: vir gravar os vídeos ou não estar aqui gravando os vídeos. Uma vez que eu fiz a escolha em estar aqui gravando os vídeos, agora surge este conceito e surge o princípio 2 da economia, que é o custo de oportunidade. O custo de alguma coisa é aquilo de que você desiste para obtê-la. Bom, o custo de eu estar aqui gravando vídeos, eu estou traduzindo isso para o princípio, o custo de eu estar aqui gravando vídeos é aquilo que eu desisti para obter estar aqui gravando vídeo. Então, o que eu desisti? Eu desisti de estar em casa, talvez. Eu desisti de estar fazendo uma janta, talvez. Eu desisti de estar em outro lugar que não aqui. Então, o custo de oportunidade de eu estar aqui gravando o vídeo é deixar de fazer outra coisa. Eu poderia estar em outro ambiente, aproveitando de um outro modo. Então, este é o princípio número 2. Tudo aquilo que você desiste para obter determinada coisa, isto é o custo de oportunidade. Então, eu resolvi que vou comprar 1 quilo de macarrão. Eu estava numa escolha conflitante entre macarrão e feijão. Então eu resolvi que vou ficar com o feijão. O custo de oportunidade em adquirir 1 quilo de feijão é 1 quilo de macarrão, porque eu não estou mais agora comprando 1 quilo de macarrão. Então a economia significa isso, esse princípio 2. Lembrando, então isso ajuda a explicar por que ou como uma pessoa toma a sua decisão. Escolha conflitante, agora que ela tem uma escolha conflitante, há um custo de oportunidade quanto a isso. Terceiro princípio: as pessoas racionais pensam na margem. Isso aqui é um princípio um pouco mais abstrato para entender, e eu mesmo tenho dificuldade até hoje para compreender isso, mas de forma bastante resumida, as pessoas racionais pensam na margem aqui traz alguns pressupostos. Primeiro, o que é uma pessoa racional e o que é pensar na margem? Bom, uma pessoa racional é aquela pessoa que faz o que for necessário ou faz o melhor para alcançar os seus objetivos, as suas metas, então sistematicamente e objetivamente. Então, pessoa racional, aqui no texto ele coloca que é uma pessoa que busca ou faz o melhor para alcançar seus objetivos, isso de maneira sistemática, de maneira ordenada, de maneira objetiva. Então, isto é uma pessoa racional. Agora, o princípio não é exatamente sobre isso, o princípio apenas pressupõe isso. Agora, o princípio diz o seguinte: as pessoas racionais pensam na margem. O que é essa margem? Essa margem talvez fique mais fácil de compreendermos se pensar em termos de mudança marginal, que é o conceito que ele traz aqui. Mudança marginal é um pequeno ajuste incremental em um plano de ação. Então, tudo aquilo que existe, que você faz uma pequena mudança marginal, uma pequena variação, isto é entendido como mudança marginal. Vou tentar dar um exemplo com alimentos que talvez fique um pouco mais claro de se entender. Aqui, lembrando, ele está falando que as pessoas racionais pensam na margem. Bom, o que seria esse pensar na margem ao executar uma ação? Vamos pensar em termos de alimento. Eu vou comer uma pizza, estou com fome, então eu compro uma pizza. Essa pizza chega em casa, tenho 12 fatias. Começo a consumir essa pizza, eu vou consumindo fatia 1, fatia 2. Estou, assim, consumindo aquilo de forma voraz. Então, fatia 1, fatia 2. Veja que conforme o tempo passa, eu já vou perdendo essa capacidade de consumo dessa pizza. Eu parece que tenho menos vontade de consumir, que é o que acontece com todo mundo. Então, eu consumo uma fatia, 2, na terceira já começa a diminuir, na quarta já não vai mais, no meu caso, né? Quinta, talvez, se eu tiver com bastante fome, uma fatia grande. Então, veja que aí existe um limite marginal para isso, né? Veja que eu tinha todo o intuito de consumir tudo aquilo e de repente aquela saciedade foi sendo suprida e a vontade por pizza foi diminuindo, ficando cada vez mais marginal. Então, pensar na margem é mais ou menos ter esse tipo de raciocínio, essa lógica marginal, de que um tomador de decisão racional executa uma ação e somente se o benefício marginal exceder o custo marginal. Veja, eu estou consumindo uma pizza, fatia 1, eu ainda estou tendo um benefício enorme, fatia 2, fatia 3, mais ou menos, fatia 4 eu já não me sinto saciado, então o benefício já está começando a chegar no limiar com o custo marginal. Quando ocorre na quarta fatia, que eu já não consigo mais comer mesmo, eu não me sinto bem, já não me sinto mais saciado nem coisa alguma desse tipo, então aqui é que você percebe que o custo marginal ultrapassou o benefício marginal. Isto é pensar na margem, que aos poucos você vai galgando
E isso você pode aplicar para qualquer tipo de situação. Neste caso aqui, estamos entendendo então que uma pessoa individualmente ela toma decisão enfrentando escolhas conflitantes, desistindo, ou seja, tendo um custo de oportunidade por ter feito essa escolha, e de que ela fez essa escolha pensando nos benefícios e custos marginais que isso pode trazer. E por fim, para finalizar o vídeo de hoje, que já está bastante longo, o quarto e último princípio que diz o texto: as pessoas reagem a incentivos. Esse princípio é um pouco mais tranquilo de entender, né? Basicamente, incentivo, segundo o texto, algo que induz a pessoa a agir. Então, o princípio 4, economia, basicamente diz isto, que as pessoas reagem a incentivos. E isso é bastante fácil de compreender, na verdade, né? Todos nós reagimos a incentivos, aquilo que nos é mostrado como um reforço positivo ou negativo, é isso que vai induzir o nosso comportamento de certa forma. Inclusive, entre aspas, ele coloca assim: pessoas reagem a incentivos, o resto são comentários. Beleza? Então esses são os 4 primeiros princípios que buscam explicar como as pessoas tomam decisões. Elas enfrentam escolhas conflitantes, existe um custo de oportunidade quando você decide optar por um caminho, existe o pensamento racional, ou as pessoas racionais pensam na margem, nos custos marginais e nos benefícios marginais, e as pessoas reagem a incentivo. Eu só vou consumir uma pizza, só vou consumir vou consumir esse produto pizza, no caso do exemplo, né, que eu trouxe no princípio 3, se houver algum tipo de incentivo. Neste caso, eu estou muito incentivado pela minha vontade de consumir uma pizza, mas isso também pode ser aplicado a qualquer outro tipo de produto, serviço, enfim, na economia. Beleza? No próximo vídeo, agora que eu já fiz a revisão dos 4 primeiros princípios que tentam entender como as pessoas tomam decisões, no próximo vídeo eu vou começar o princípio 5, sobre o comércio pode ser bom para todos. E esse princípio já faz parte de um outro grupo de princípios que tenta resolver a seguinte questão: como as pessoas interagem. Beleza? Valeu!